Por exemplo, alguém muito jovem pode estar emocionalmente envolvido com alguém muito mais velho, né? Desenvolvendo um tipo de paixão doentia. Um esposo pode estar emocionalmente muito próximo de uma amiga ou colega de trabalho. Então você tem que saber dividir as coisas. Uma esposa pode estar emocionalmente muito envolvida com um amigo ou companheiro de trabalho. Vice-versa, né? Cônjuges podem estar compartilhando coisas com outras pessoas que deveriam ser partilhadas apenas entre eles. Talvez sentimentos, segredos, conversas íntimas do casal. Quando o outro cônjuge vai ver, já está lá na rua. Diga misericórdia. Amém? O casal deve estar sendo centrado em manter o seu relacionamento, em ser íntimo, porque intimidade se relaciona à entrega. A intimidade se relaciona à confiança. Amém? Tudo isso pode ser quebrado muito facilmente por pequenas coisas. Talvez você julgue pequenas coisas, mas é muito fácil de quebrar um relacionamento. Esposos podem estar gastando mais tempo com amigos e negligenciando seu relacionamento conjugal. Pais podem estar muito envolvidos na vida de seus filhos casados, e os filhos casados serem muito dependentes dos pais. Aí o filho casa, sai de casa, o pai está, às vezes até a noite, ele liga direto, né? E como é que está as coisas? Está comendo bem? A primeira pergunta que a mãe faz, né? Está comendo bem? Talvez isso possa estar incomodando o casal, o cônjuge. Amém? Porque quando o filho sai de casa, ele sai para viver a vida dele. Amém? Ele já saiu. Dê independência. Trate a questão da independência como algo importante que precisa ser ensinado para o seu filho. Amém? Você pode estar desenvolvendo uma aproximação perigosa, uma amizade, né, com alguém cujos valores são completamente opostos aos seus, o que pode comprometer a sua reputação e a sua fé. Será que você não pode estar se aproximando demais da roda dos malfeitores, dos maus faladores, daquelas rodinhas perigosas que as pessoas falam o que querem, sem nenhum pudor, e aquele devagarzinho vai te contaminando, né? Você vai entrando, vai entrar aqui, vai para o coração, você começa a pensar, entendeu? Talvez o seu amigo diga para você que é casado, um exemplo: pastor casou, cara, para que isso? Não precisa mais disso hoje não. Eu, quando eu estava noivo, foi uma das frases que eu mais ouvi, acredita? Rapaz, eu estou jogando tua vida fora, vai casar. Olha o conselho que os amigos te dão, né? A dica para essas pessoas é que você nem se afaste delas, é que você corra delas. Amém? Isso é muito perigoso, a gente tem que estar sempre atento. Você pode estar exagerando, né? Apegado a alguém que está se afastando da casa de Deus, se entregando voluntariamente ao pecado. Às vezes, algum irmão está inconformado com alguma coisa, a vida dele é reclamar, né? Você está ali do lado, recebendo toda a conversa. E aí o irmão vai falando. Quando a fé até tu está insatisfeito com Deus, com a igreja, com os irmãos. Tudo isso a gente tem que estar muito esperto. Você tem que ser um gerador de vida e não olhar para pensamentos de morte como estes. Em muitos destes casos existem apenas duas opções: soltar o suicida ou morrer com ele. E a pessoa está querendo se matar, praticamente. Se você não consegue salvar a vida de uma pessoa, salve pelo menos a sua. Amém? Tome isso como um exemplo. Relacionamentos errados inevitavelmente abrirão uma porta para Satanás e te conduzirá a uma escravidão cada vez maior. Peça a Deus que Ele revele qualquer relacionamento que esteja impróprio ou que esteja desequilibrado. É vital que você
Pare agora, antes que a situação piore. Seja honesto com Deus e com você mesmo. Talvez você confessar um pecado, né? Traição. Aí você imagina que traição é só você deixar o seu cônjuge e se relacionar com outra pessoa. A traição, ela envolve muito mais do que isso. Amém? Envolve pensamentos, envolve muitas vezes visualizar coisas que você não deve na internet, eu diria, as cegas do seu cônjuge. Tudo isso é traição. Então confesse tudo isso ao Senhor. Confesse também aquele que você tem traído. É importante que, por mais que isso seja vergonhoso naquele momento, porque realmente é, por mais que te dê medo, por mais que as consequências sejam avassaladoras, você deve confessar. Amém? Para que você possa obter perdão. Tenha em mente que, à medida que isso avança, fica cada vez pior, para que você possa confessar. E aí chega um momento que nem você mesmo mais aguenta. E aí o negócio desmorona. Vamos à quarta opção, em que os relacionamentos são quebrados, em que há pecado nos relacionamentos. Agora nós vamos voltar ao cotidiano da igreja. Aqui nós discutimos um pouco sobre amizades, cônjuges, e agora nós vamos à quarta. Você tem negligenciado uma participação significativa na vida da sua igreja? Cultos regulares, comunhão com os irmãos e serviço cristão? Sabia que até nisso você pode estar pecando? Amém? Amados, a gente foi feito para viver em comunidade. Eu sempre digo isso. Não tem como ser um crente sem igreja, sem um crente desigrejado. Igreja somos nós. Se nós resolvermos unir, se reunir lá na praça todos os dias nesse mesmo horário, vai ser a igreja. Mas nós precisamos estar unidos. Nós precisamos estar aqui reunidos porque nós precisamos ter picuinhas, sabe? De vez em quando, para que nós possamos resolvê-las. É onde a gente é tratado, é na igreja onde Deus cuida da gente, é na igreja onde Ele ensina a gente a amar as pessoas. É através desse corpo que nós desenvolvemos um relacionamento pessoal com Deus. Você fez a apresentação agora um pouco, eu lembro realmente, mas é desde criança, tá? Não é que era adulto na igreja. Desde criança estava na igreja, estava crescendo. E a gente, numa comunidade local, a tendência é crescer, é desenvolver, é expandir seu ministério, é aprender, é saber o que Deus quer de você, para que você possa servir o povo de Cristo. Se você chegar ao ponto de não fazer isso, eu sinto muito, alguma coisa está acontecendo. A gente vai descobrir o que está acontecendo. Então, vamos aos ismos, né? Os ismos perigosos que têm afetado muito a igreja. Pensamentos que são 100% do mundo. Pensamentos seculares têm invadido as igrejas. Eu citei até aqui alguns, eu coloquei o instrumentalismo, o individualismo, o relativismo, o hedonismo, o positivismo, tudo isso tem adentrado dentro da igreja. Principalmente a questão do individualismo. Eu não preciso de ninguém perto de mim, eu preciso que o pastor venha falar sobre mim. Eu sei muito bem virar sozinho. As pessoas dizem isso hoje. Não precisa estar todo dia dentro da igreja, não. Esse negócio de estar todo dia dentro da igreja, sustentando o pastor. Para que os irmãos da igreja é os que mais brigam, os que têm mais confusão. E eles dizem isso mesmo. A gente só ouvindo, né? Mas a gente tem que estar pronto para responder esses tipos de questionamentos. Porque muitas vezes, se a gente deixar isso ser levado adiante, a tendência é só piorar. De acordo com a Bíblia, é pecado negligenciar a comunhão
Diga: eu sou povo. Segundo o costume de alguns. Naquela época já tinha uns irmãos que não vinham para o culto, mas procurem encorajar-nos uns aos outros. Está vendo a questão do relacionamento? Ainda mais quando vocês veem que se aproxima do dia. Procurem encorajar uns aos outros. Deus enfatiza a importância de ficarmos fortemente ligados ao corpo local de crentes. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 12, versículo 12 e 14 diz: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado o dever de um único Espírito, o Espírito de Deus. O último versículo diz: o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos membros. E você é o membro do corpo de Cristo. Em nossos dias, o individualismo, o egoísmo, muita gente quer participar de uma igreja grande para ficar escondido na multidão. Eles vêm, recebem as bênçãos, mas voltam sem comunhão real ou proximidade com os outros crentes. Outros ainda procuram uma igreja que os abençoe, sem se perguntar como eles podem retribuir ou servir. Somos uma geração altamente ocupada com coisas mais importantes e que terceiriza quase tudo e considera menos importante, inclusive, o serviço cristão. Na verdade, esse exemplo sobre uma igreja grande não precisa ser uma igreja grande, uma igreja local mesmo. O irmão chega, não quero muito, eu não quero me envolver, vou sentar ali no banco de trás, na última linha, um pouco para a esquerda, tem um irmão alto na minha frente e o irmão fica escondido. Aí ele fica lá, participando do culto. É bom que a primeira fileira é o primeiro a sair, Ele já some. E aí, cadê o relacionamento? Cadê o serviço? Às vezes ele procura uma igreja que o pastor diga: irmão, Deus vai te dar um carro, vai te dar uma casa grande, vai te dar muitos bens. E ele se alegra, Mas quando a liderança chega: irmão, nós precisamos da sua ajuda para visitar alguém, para contribuir, para estar junto, para nos reunirmos em tal campo, para visitar uma família. Aí nessa hora que o irmão procura o beco. Fica difícil desse jeito, Amados, nós, como corpo de Cristo, nós precisamos desenvolver o nosso potencial. E nós, enquanto crentes, às vezes, por mais que a gente diga: eu não tenho um dom, eu não tenho nada, o que é que eu vou servir na casa de Deus? Acredite, você pode servir alguma coisa. Não fique no banco para sempre, você pode fazer algo. O reino de Deus precisa dos seus filhos, Precisa de pessoas prontas para pegar um arado. E o arado é grande, é muito grande. Glória a Deus. Com certeza vai ter serviço para você. Você não precisa se preocupar com isso. Serviço tem. O que falta são pessoas dispostas a estar nesse lugar de serviço. Escolha hoje, decida hoje: eu quero servir, eu quero estar na igreja. Eu lembro da época que cheguei na igreja e lá de casa, onde o pai falava, ainda vou chegar na igreja, antes de subir aqui para o Cristo. Aí depois do Cristo ali, eu veio para cá. O Cristo também. Eles foram para para lá, Pois é, depois de lá veio para cá. Isso mesmo. E aí a mãe se apaixonou pela igreja, Tinha vindo de Boca do Acre, era uma assembleiana. Uma assembleiana não frequentante, não praticante, não ia para a igreja muito. Aí ela começou, o pastor
ficava muito e a gente começou a ir para os cursos. Mães também começou a ir para os cursos. E a nossa paixão pela igreja, né? Pelo modo da igreja trabalhar, pelos irmãos, a questão do relacionamento eu vejo como é importante, como ela atrai as pessoas. Não precisa de muita coisa. A igreja se mudou, a mãe foi junto. Aí ela puxou também o menino, né? E a gente começou a ir. Vimos poucas vezes, né? Foi o período curto, quando a igreja saiu de lá para cá. E aí, na época, o pastor começou a construir aquela igreja. Eu lembro dessa igreja, eu acho que eu tinha uns 9 anos, quando o pastor Hamilton levantou a igreja, uma tenda, pela primeira vez, fez um culto aqui domingo de manhã. Irmão, deu um vento aqui, eu achei que ia levar tudo. Toda glória, eu acho que o pastor dizia, subiu um vento. Tomamos a rua era bem curta, né? E desde aquela época eu nunca mais parei de vir para essa igreja. Eu parei de congregar aqui. Eu larguei essa comunidade. E de alguma forma também, daquele tempo para cá, nunca mais eu larguei Cristo. E houve, claro que acontece, né? Muitas vezes problemas na nossa vida que tentaram me arrancar daqui, mas graças a Deus o Senhor me manteve firme. Por que é importante você desenvolver a sua vida em uma comunidade? Desenvolver o seu ministério em uma comunidade. Você desenvolve confiança, você desenvolve amizades profundas, pessoas que vão te ajudar a caminhar. Essa caminhada que muitos dias vão ser até um pouco difícil, né? Caminhar com Cristo. Mas entenda que o fardo dele é leve. Em muitos casos será realmente prazeroso fazer essa caminhada. E aí a gente cresce, vai crescendo, vai crescendo. O pastor Luiz, depois de um tempo, chegou o pastor Luiz. Aí ele, menino, eu chamava de menino também, né? Conversou comigo, escolhi da mãe, perguntou se eu queria trabalhar nas finanças da igreja. Aí ele, com certeza ele estava vendo alguma coisa em mim, né? Eu não via nada. O pastor Luiz viu alguma coisa. E aí eu aceitei. Eu sou com a mãe, com o pai. Eu aceitei trabalhar, entrar no ministério. Eu lembro que muitas pessoas chegaram para ele e disseram que entregar as finanças da igreja para uma pessoa tão jovem seria muito perigoso ou não daria certo. Bem, eu estou aqui hoje para provar o contrário, né? E muitas dessas pessoas, eu não sei mais onde estão. Eu me lembro de Jesus, quando ele chega para a irmã da Helena e diz para ela: onde estão os teus acusadores, né? Onde é que eles estão? Por onde? Né? Que te difamaram tanto. E assim, eu até me emociono. É difícil. É difícil eu emocionar. Lá no dessa bebida é muito duro. Mas eu me sinto feliz por isso. Graças a Deus. Essa prática tem impedido pessoas de crescer, de amadurecer espiritualmente, bem como de darem frutos que permaneçam. Os frutos que eles produzem, elas mesmas arrancam com o passar do tempo. As pessoas, né? As pessoas não têm identidade, elas cruzam de uma igreja para outras. Às vezes elas começam a expressar alguma coisa de Deus, Deus começa a operar na vida delas, mas de repente elas voam, né? Elas vão para longe. E aí o fruto fica infrutífero novamente. Peça a Deus que sonde a sua vida e revele maneiras como você tem negligenciado a comunhão consistente, o serviço substancial na igreja de Cristo, na igreja local. Vamos repetir? 4 perguntas. Você é mais um espectador que um participante na obra de Deus? Você pergunte isso no seu coração. Você está nas arquibancadas ou você está em campo? Se você estiver nas arquibancadas, ore a Deus hoje e peça que Deus te direcione para o campo.
Segundo, você se tornou um visitante permanente que parece nunca conseguir se entrosar ou servir a Deus por longos anos em uma igreja local. Terceiro, você tem se tornado uma pessoa cansada, machucada e com o passar do tempo tem perdido o vigor e deixado de servir como antes. Eu já tenho 50 anos de crente. Não é mais como era antes. Pastor? Não tenho mais força. Eu não consigo mais fazer aquelas caminhadas que eu fazia. Bem, de fato, não acontece. Mas saiba que existem várias formas de trabalhar no corpo. Talvez você não precise mais percorrer tantas distâncias. Talvez agora, com a sua experiência, você possa aconselhar uma pessoa nova, que está chegando. Talvez você possa servir de uma maneira mais prática, ali, pertinho de alguém. Você deixou de servir em alguma área importante que Deus havia te confiado por outras pressões externas. Já percebeu que as pressões externas só aumentam? Você lembra disso? Só lembra das totalidades. Satanás se encarrega de arrumar correrias e canseiras externas para que você seja um ramo improdutivo na casa de Deus. Talvez você diga: eu quero largar esse ministério, não dá mais. Eu já falei isso, cara. Finanças, não quero mais trabalhar com isso, pelo amor de Deus. Mas tem decidido até aqui. E Deus, Ele entrega. Às vezes Ele entrega algo para você para que Ele possa aumentar a medida que Ele tem reservado para a sua vida. Talvez a medida dele ainda não esteja acessível para você, porque você precisa executar a medida A que foi te entregue. Vocês estão conseguindo me entender? Essa medida você precisa cumprir, você precisa executar, para que depois aquela outra porção venha. Amém? Então você precisa estar preparado para isso. E se você já sabe qual é o seu ministério, você sabe muito bem, você tem certeza, não adianta você correr. Eu te aconselho você entrar nos trilhos logo, o chicote da tocha pesado. É complicado. Você tem que aceitar, não tem para onde. Você tem um propósito. Você lembra da justiça de Deus que a gente falou no começo? Como Deus é justo. Ele tem um mistério para você. Se você não sabe, você está perdendo muito tempo. Porque Deus ele tem falado, Ele constantemente tem falado. As pessoas dizem: Deus não fala mais como Ele tem falado antes. Deus não faz mais milagres como Ele tem feito. Mas sabe por que você não tem entendido esse mistério? É porque hoje existe muito burburinho. Existe muita peleja na sua mente, existe muito trabalho, existem muitas coisas para resolver, existem problemas que eu preciso colocar em dia. Mas Deus está lá, Deus está falando. Você não está ouvindo porque são muitas as vozes. Mas você precisa calar o seu interior para que você possa voltar a ouvir a voz de Deus. Aleluia. Deus continua falando. Você que não está ouvindo. Vamos refletir? Você é mais um espectador do que um participante. A gente já passou aqui, né? Tá certo. Estou querendo repetir aqui. Vamos à quinta e última. Essa quinta e última ela vai demorar um pouco, porque nós vamos passar aqui para aconselhamento pessoal para esposos, para filhos, para pais, para mães. E eu quero que você fique muito atento. Quinto e último ponto: seus relacionamentos familiares estão de acordo com a palavra de Deus? Seus relacionamentos familiares estão de acordo? Vamos saber, né? A falta de relacionamentos adequados entre familiares, entre irmãos na igreja e os motivos de falta de plenitude do Espírito e do poder de Deus. Ninguém que esteja mal com
Deus se você está mal com o seu irmão. O texto seguinte revela os princípios básicos para isso. E a primeira palavra que eu venho trazer é para os esposos. Uma palavra especial de Deus para os esposos. Quem é os esposos aqui que estão nessa noite? Cadê os esposos? E rapaz, os esposos, fiquem atentos. Vou imaginar para vocês. Glória a Deus. Efésios 5:23. É um versículo que vocês acham que vocês devem mais conhecer. Diz: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que o seu corpo, do qual ele é o seu amor. Você viu que o marido é o cabeça da casa? Será que aqui está escrito o marido será? Ou o marido pode ser? Está escrito assim, né? O marido é o cabeça. Que é uma ordem fundamental de Deus. É um princípio que não muda. Bem, se você não quiser assumir que você é o cabeça, não importa. Para bênção ou para maldição, você é o cabeça. Amém? Isso não vai mudar. Fique esperto diante disso. Então, se você levar a sua família a Cristo, ou se você levar a sua família para o inferno, de qualquer forma, você é o cabeça. Até quando você negligencia. E este verso nos mostra que Deus chama o marido a ser o líder espiritual do lar. Ele é o responsável por nutrir e dar direção espiritual à sua família. Todo marido e pai tem uma responsabilidade especial diante de Deus e sua família. Amém? Não é o seu pastor que vai direcionar primeiro a sua casa a servir ao Senhor. É você. É você que vai levar a sua casa para Cristo. Amém? Você sabe disso. Sabe, irmãos, a gente tem visto, eu não diria que seja um problema, né? As mulheres avançaram, né? Elas estão em outros lugares, isso é bom. Mas, em contrapartida, os homens foram muito atacados em muitas áreas, principalmente aqui, ó, na mente. E muitos homens têm deixado de tomar para si a responsabilidade, não julgam mais necessário fazer esse tipo de coisa. Diga bem explicado. Mas nós devemos fazer isso. Nós devemos instruir o caminho de Deus na nossa casa. A nossa casa deve, né, refletir a glória de Deus em todos os âmbitos, em todos os sentidos, para que a gente possa contaminar as outras pessoas, né? Trazer elas para Jesus. A casa é um grande pregador do Evangelho, você sabia disso? Uma casa bem estruturada, ela arranca aplausos, ela arranca sorrisos de longe. Por isso que família linda, né? Família abençoada, tá? Uma casa consegue fazer isso. Então tenha isso em mente. Você é o planificador da sua família. Você é o que direciona. Cadê os planos para 2024? Já sentou já. E aí, Léo, esse ano o negócio vai acontecer assim, assado. E aí tu concorda? Não, acho que pode botar isso. Vamos conversar. É o direcionador, né? Vamos conversar, orar, buscar a Deus juntos, ler a Bíblia. Eu confesso que eu sempre tive uma vida de devocional. Mas de um tempo para cá, eu estava meio desleixado, eu confesso. Eu pedi perdão a Deus, eu estava nesse aqui lá em casa do Senhor, misericórdia. Quando eu casei com a Andressa, eu disse a Andressa todo dia. E eu lá ainda, Senhor, aqui estou meio atrasado diante da tua presença, mas eu cheguei. E aí, rapaz, eu não posso deixar isso. Não posso deixar isso só na mão dela. Isso é responsabilidade minha. E aí, vamos botar o barco para frente. Então, nós precisamos tomar esse lugar. Amém? Efésios 5:5 diz: maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela.
Ao marido é ordenado que ame a sua esposa com um amor poderoso e sacrificial. Ele literalmente deve sacrificar-se para suprir a necessidade dela. Se vira, meu amigo. Né, Jessé? Se vira. Jessé chegou para mim depois que eu casei, no cantinho. Ele disse umas palavras muito poderosas para o meu coração. Sabia? Ele disse assim: agora não tem volta. Há um marido ordenado que ama a sua esposa. Ele literalmente deve sacrificar-se para suprir a necessidade dela. Ele deve dar-se para suprir as necessidades físicas, espirituais, emocionais da sua esposa. Um relacionamento é sobre isso, sabia? Quando você vê muita coisa maquiada, ai, nossa, eu estou conhecendo tanto, eu quero me casar com ela, sabe? A gente vai ser tão feliz, todo dia vai ser sorriso, não vai ter uma lágrima. Mas não é assim que funciona. O amor ele envolve sacrifício, e é sobre muito sacrifício que ele permanece. Amém? Você deve trilhar este caminho de sacrifício. Você precisa. Ame sua esposa como Cristo amou a igreja. Se for necessário você morrer pela sua esposa, morra. Entenda que isso é muito importante. E engraçado que isso tem se tornado assim tão banal, né? As pessoas não têm entendido, não têm entrado na mente da pessoa, sabe? Os pais, as mães, os esposos, muitas vezes eles têm amado mais os frutos do que a árvore. E aí que o problema está. Não é possível. Quem foi que deu os frutos? É a árvore. Não é possível amar mais os filhos do que o seu cônjuge. Porque se você não amar o seu cônjuge e colocá-lo no lugar certo, a sua família vai desabar. E até os frutos vão perecer. Então você precisa ter esta ordem. No reino de Deus, ordem, como eu já disse no começo, é muito importante ter uma escala. 1 Pedro 3,7 diz: do mesmo modo, vocês maridos sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-as com honra, como parte mais frágil. Meus irmãos, não sejam desdenhosos, né? Talvez a mulher está naquele dia que ela conversa muito, ela fala, ou ela está muito silenciosa. Vai com jeitinho que as coisas vão dar certo. Amém? Eu já aprendi muita coisa já. Solteiro, eu já li a livro de relacionamento conjugal. Tem que se preparar. Tem que se preparar. O marido com uma atitude relapsa, insensível para com a sua esposa, vai ter suas orações interrompidas. Irmão, tu quer que Deus te ouça? Você quer que o Espírito Santo não venha na minha tesoura? E como é que é? Eu não estou ouvindo, irmão. Maria é forte. Vamos abrir. 3,7 diz o seguinte: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, tratem-as com honra, como uma parte mais frágil, e co-herdeiras do dom da graça da vida. Só as mulheres podem dar a vida. Isso não vai mudar, mas que as pessoas queiram atualizar as coisas hoje em dia, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Trate a sua esposa com o devido respeito, senão Deus não vai nem te ouvir. Sinto muito. Efésios 6,4 diz: pais, não irritem seus filhos, antes criem-os segundo a instrução e o conselho do Senhor. Estejam atentos sobre os frutos. Você não precisa, você não deve ter uma atitude relapsa com seus filhos.
eles devem sempre estar debaixo das suas asas, até que eles estejam prontos para voar. Amém? Quem é que vai garantir que eles deem um bom salto? Que eles pulem um carro lá embaixo, no precipício? É você. É a educação que você vai entregar para o seu filho. Amém? Então tome muito cuidado. Fique muito atento, porque tudo o que o seu filho é, tudo que você é hoje, tudo que nossos pais já foram, ou são ainda, que nossos avós já foram ou são também, tudo veio da criação deles. Qualquer atitude que eles tomam hoje teve um princípio, está lá, na casa. Se a casa for uma casa de ordem, uma casa feliz, você vai ter um ser humano pleno. Mas se for uma casa de desordem, brigas, contendas, eu sinto muito. Vai ser um ser humano péssimo. E as estatísticas estão aí, cada vez mais evidentes, que mostram que famílias desestruturadas, elas são praticamente, eu diria, elas são a destruição de uma sociedade. Vamos tomar um exemplo aqui, um exemplo antigo, né? De Roma. Se tornou um dos grandes reinos, o maior reino do mundo na sua época. Mas depois que começou a entrar muitas coisas nas famílias, a destruição, as imoralidades, se perdeu. Hoje você só vê as estátuas, as imagens, construções antigas quebradas de um povo que já existia, mas que foi destruído porque não tomou conta da célula principal de uma sociedade, que é a família. E é através da família que Deus comunica o seu reino. Não se esqueça disso. Perguntas? Esposo, você tem tomado para si a responsabilidade de liderar sua família em momentos de devocionais e orações? Que irmãos, não? Cadê a ordem da casa? Onde é que está a ordem da casa? A ordem de uma casa está na mesa. Se uma casa não tem mesa, é uma casa vazia. Se não se reúne no horário correto para se reunir como família, almoçar, jantar, tomar um café da manhã juntos, sem nenhuma interferência, tem problema para resolver. Se mexa, meu querido. A casa, a mesa é muito importante. E você precisa tomar conta disso. Amém? Tenha planos, execute. Coloque no papel se for preciso, se você for uma pessoa esquecida que nem eu. Tome nota. Vamos sentar aqui, vamos ver como é que a gente vai sair dessa situação, como é que a gente vai sair do ponto A para o ponto B. Você tem que dar uma direção para a sua família. Você tem criado uma atmosfera de crescimento e treinamento espiritual em sua casa, em varão. Você procura entender e suprir as necessidades emocionais peculiares. É porque é peculiar, né? A necessidade da sua esposa, nenhuma outra mulher vai ter, é específica. Meu bem, eu queria isso, mas o que é? Você sabe. Amém? Não é sobre, muitas vezes, sobre o que a pessoa quer, mas é estar atento às necessidades que são cotidianas, né? Daquelas necessidades que a sua esposa diz: bem, você já deveria saber disso. Ela diz isso, né? Então você já deveria saber disso. Então você fica atento. Diante da grande responsabilidade que é ser esposo e pai, você tem procurado aprender sobre esses temas por meio de livros e da participação em eventos que tratam especificamente desses temas, ou você é daqueles que acham que já sabe tudo? Então a gente tem que procurar, né? Rapaz, eu não sou cara, eu fui criado que nem meu pai. Uma pessoa dizendo, né? Eu vou estar para cima também, adoro que nem sou outro, né? Não, irmão, faça isso não. Procure aprender, estude. Tudo hoje é possível aprender. Busque orientação dos seus pastores aí, o pastor bem-vindo. Tem quantos anos de casal, pastor? 27 anos, pastor, tem muita experiência para compartilhar com você. Pastor, vamos
almoçar hoje aqui em casa, vamos conversar. Eu estou lá na casa do pastor, rapaz, você está perdendo, meu amigo, muita coisa. Faça isso. Eu pedi perdão a Deus quando eu estava nesse aqui também. Antes de casar com a Andressa, a Andressa me chamava para ir para os cultos de casais. Aí eu falava, vai culto de casados. Acho que a gente não precisa ir. Não, a gente tem que ir porque a gente vai casar. A gente vai ter uma vida, então a gente tem que estar lá. Aí eu ia, né? Mas na minha mente, ou o Senhor, abre essa mente. Graças a Deus eu aprendi. Você está usando com sabedoria os recursos financeiros para a segurança da sua família? Isso é uma área muito sensível. Sabia que mais de 60% dos casamentos são destruídos porque há desavenças financeiras? É muita coisa, né? Já viu 60%? Meu Deus, misericórdia. Isso é muito mesmo. Novamente, busque aprender, busque criar uma reserva de emergência. Talvez você pense, meu Senhor, se hoje eu ficar desempregado, e que é questão de dias para passar fome, você tem que fazer alguma coisa, você tem que planejar, você tem que pensar nas várias possibilidades, você tem que executá-las. Tem um caminho para você trilhar, você precisa entrar nesse caminho. Então, a vida financeira é muito importante. No começo, quando a gente foi lá junto, eu mais uma vez, ainda bem que Deus me deu essa administração, né? Eu estou casado, tenho propriedade para falar. Pastor. Amém, glória a Deus. A administração estou no corpo, né? Porque tudo é uma nota. E para mim é tão simples, porque já é algo da minha rotina. A minha despesa, os meus ganhos, os meus dividendos, os meus investimentos, eu tenho tudo na prática. Se você me chegar quando você foi aqui, Abraão, quanto tu gastou no mês passado nessa área? Eu vou saber dizer. Se não souber, eu preciso de acho que eu te digo. Amém? Então nós temos que tomar esse cuidado que nós devemos ter em conta. Eu cheguei a conversar com pessoas que não sabiam nem o quanto ganhavam. E quando elas chegaram no estadio, tanto que elas ganham, elas se assustaram. Meu Deus, eu movimentei 80 mil por ano, mas cadê esse dinheiro? Um rapaz, uma vez falou para mim, acho que foi semana passada. Tem que ver o que tu gastou, né? Tu não sabe, nem eu vou saber. Se tu não sabe, eu não passo da tua vida, você tem que saber, você tem que trilhar esses caminhos, porque a vida financeira, o dinheiro, como nós já dissemos aqui, é perigoso. Para que o dinheiro não tome o nosso coração, nós temos que domar ele. Você está entendendo? Nós temos que saber fazer isso. Então vai chegar meses na sua família, nesse mês, minha querida, nós temos que fazer alguns cortes. Mas como é que vai fazer um corte que tu não sabe nem onde que vai ser o corte? Tu vai sair cortando as coisas, né? Não, a gente está saindo, aqui eu vi que a gente está saindo para baixar. Então a gente tem que cortar essa taxa aí. A gente precisa pagar uma conta nesse mês, a gente ganha um pouco foi reduzido, né? Dezembro a gente gastou muito. Dezembro foi forte, né? Aqui é forte. Dezembro é forte. Então, a gente tem que fazer isso. Às vezes coisas simples. Rapaz, eu não vou ficar sem manteiga não, vou comprar uma margarina. Você vai e compra. Mas é essas questões simples que vão moldar a sua vida financeira, que vão te ensinar a passar por altos e baixos. Amém? Os altos e baixos sempre vão existir. Quando tu está lá em cima, tu vai ter que saber, vai chegar o vale. Lá embaixo. Aí quando tu chega lá embaixo, está chegando, né? Você meditou, aí tu sobe, é assim. Então, você tem que regular a sua vida. Uma vida financeira desregulada destrói a família. Eu dediquei esse tempo todo a esta pergunta, porque é muito importante. Você vê que 60% dos relacionamentos desabam por conta disso. Você está liderando seus filhos no seu crescimento e treinamento nas áreas importantes da sua vida, inclusive
inclusive a espiritual, ou você os deixa totalmente à vontade para aprenderem fora de casa com os golpes da vida. É melhor tu bater nele, tu dar o golpe. O golpe de casa é o golpe que ensina. O golpe de fora é o golpe que muitas vezes destrói, entendeu? Mata. Então você tem que trabalhar o não. Amém, esposos? Trabalhe o não na sua casa. Dê limites aos seus filhos. O que é que eles estão assistindo? Vocês sabem? Aquelas palavras que eles chegaram falando que não cabem no celular, vieram de onde? Ah, você deixou passar? Então, volte, veja o que está acontecendo. Que coisas pequenas podem destruir um ar. Você disciplina seus filhos com consistência e amor. Então, se algo é errado, sempre vai ser errado. Então você tem que ser consistente nisso. Isso aqui é um erro. Nunca você pode chegar e dizer, não, mas dessa vez vamos deixar passar. Não é assim que funciona. Mas tenha amor. Saiba medir a sua mão, saiba medir a sua boca. Você tem que educar um filho com muito cuidado. Apesar de eu não ser pai ainda, eu já aprendi muita coisa. E a gente tem que ter muito cuidado mesmo. Porque o filho é herança do Senhor. A pessoa, o filho é a aljava na mão do guerreiro também. Deus te dá para lançar mais longe que puder. Entendeu? Ela vai ser lançada. Tu vai jogar pertinho, tu vai jogar longe. Às vezes tem um riacho, né? Tem que jogar para atravessar o riacho. Marido, não se desespere. Tenha calma, você respira. Você honestamente confessa as suas falhas. Confessa. Deus lhe dará a sua graça poderosa para ajudar nas mudanças necessárias. Você poderá ver um milagre acontecer em sua família. Você crê nisso? Amém. Estamos nos aproximando das 9 horas. Eu peguei aqui um texto muito grande, mas poderia resumir para vocês. Isso é importante para a nossa vida. Nós precisamos parar um pouco. Talvez você amanhã pode um pouco cansado, vai para o trabalho, mas o desejo do meu coração é que você se levante com sono e diga, valeu a pena. Sexta-feira chegou e eu vou de novo. Amém? A palavra especial de Deus para as esposas. Não podemos esquecer de vocês, né? Amém? Vamos lá, Efésios 5:24. Efésios 5:24 vai dizer o seguinte: assim como a igreja está sujeita a Cristo, olha lá, também as mulheres estejam sujeitas a seus maridos. A mulher trata seu marido com respeito, né? Com seu mando, todos respeito. A submissão ou a sujeição da mulher não quer dizer que seu marido pode tratá-la com aspereza ou ficar mandando nela. Isso não estava, você entendeu errado. Eu espero que hoje, se você entendeu errado essa história, você se corrija. A submissão dela deve ser em amor e por vontade própria. É uma escolha. Tu acha que ela não escolheu ficar com você? Você pode até ser um pouco desajeitado, que nem eu, mas ela te ama. Ela escolheu estar com você. Como visto no relacionamento de Cristo, com a igreja, assim uma esposa, segundo o coração de Deus, exibe um espírito de humildade. Uma esposa humilde, ela ama, ela honra em relação ao seu esposo. Muita conjectura que é feita em relação a isso sempre diz: vem cá, é muito fácil uma esposa se sujeitar ao seu marido, amá-lo, quando ele está disposto a entregar a vida dele por ela. Isso é verdade, realmente. Então, que isso vai ser recíproco, né, de cada um. Você vê como é uma maneira muito tênue
como você precisa estar muito atento aos seus papéis, para que você não dê problema. Entendeu? Então você tem que estar muito atento a essas questões. Aqui não há um julgo desigual. Aqui não há Deus colocando sobre o homem, não, ou sobre a mulher, um julgo que ele não possa carregar. Deus está dando papel para cada um cumprir, segundo os seus princípios, mas cada um à sua maneira. Amém? 1 Pedro 3 diz: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos traçados de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Amém? Fique atento. Irmã, seja tranquilo. Você está muito estressado. Talvez até com razão, né? O irmão não tinha passado ainda por essa administração, mas não é possível que agora o negócio não dê certo, né? Vai ser assentado agora. Vai ser assentado. Então, façamos isso. Estejamos atentas nessa questão. Mulheres, sejam sábias. Cuidem do seu lado com amor, com respeito, para que seu marido veja que Deus está em você. Aqui não está dizendo que você é proibida de usar enfeites. Não, aqui está dizendo a sua beleza não deve estar nisso. É o que escreve isso. O Luciano Subirá fala muito que nós devemos dialogar com o texto. Eu gosto muito de brincar com o texto. Eu acho que é diferente. Eu fico me perguntando outras coisas. Não está proibindo você. Então, claro que você deve se cuidar da sua casa, cuidar da sua família. Faça isso da sua maneira. Deus vai revelar isso no seu coração. Como você pode trazer tranquilidade espiritual, amor de Deus para a sua casa. Muitas vezes, talvez seu marido não seja crente, e com o seu serviço, com o seu amor, com a sua dedicação, Deus vai agir. Amém? Se você tem uma experiência dessa, procure conversar com a Manil, ela tem muita coisa para contar para vocês. Ela tem uma experiência muito forte em relação a isso. Uma mulher de fé que não desiste. E aí vocês não vão passar por isso aqui se eu perguntar algumas coisas para vocês. Primeiro, vamos lá? Esposa, você trata o seu marido com desrespeito e desonra? Às vezes a gente tem que perguntar até em público, é pior, né? Você frequentemente aponta seus erros e fraquezas? Você pacientemente perdoa e o trata bondosamente apesar de suas falhas? Você ignora as suas necessidades? Você anda se descuidando de sua aparência e saúde? Você demonstra um espírito rebelde para com ele? Eu nem perguntei onde estavam as esposas hoje, né? Até as esposas da igreja aqui. Amém. As esposas estão em peso aqui. Você tem feito de tudo para ter uma atitude segundo o modelo que Deus nos dá nas Escrituras? Você tem uma atitude de amor e gratidão, ou você reclama muito, raivosa? Você reclama demais? Se pergunte: você considera-se uma mulher sábia que edifica a sua casa, a sua família? Faça essas perguntas, reflita, respire um pouco. A melhor maneira de Deus ver, a melhor maneira de ver Deus mudar o seu marido é colocar-se no modelo que Deus tem para uma esposa piedosa. Porque às vezes, apesar do seu esposo já estar na igreja, já é de casa, mesmo assim é difícil, porque homem é difícil, não é mesmo? Eu não entendo vocês completamente, né? Eu gostaria de ter uma mulher para dizer isso.
Mas eu sei que também é difícil. Mas com jeito você consegue. Amém? Com a presença de Deus você consegue. Esposas, não desistam dos seus maridos, nem de vocês mesmas. Porque desistir do seu marido implica desistir de si mesmo. Você chegou ao ponto de casar, de ter um relacionamento, você está destruindo a sua casa. E a mulher tem esse poder de destruir a sua casa, de trazer bênção e maldição. Não dê desculpas como: eu simplesmente não tenho uma personalidade dócil e tranquila. Ou outra, né? Se você sinceramente se render ao modelo de Deus, você vai ver um milagre acontecer em sua casa. Amém? Você crê nisso? Amém. Você entendeu essa harmonia? Amém? Isso precisa ficar muito claro, porque muitas vezes não fica. E isso, se você não ficou claro para você, revisite o texto, revisite todas essas perguntas que eu fiz para você hoje e comece a entender o modelo de Deus para a sua vida. Agora vamos à palavra especial para os pais, para as mães. Amém? Quem está aí? Pais e mães? Eita, as gerações estão nas mãos de vocês. Mateus 18:6 diz: se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Porque os filhos são tremendamente perceptivos. O que quer dizer isso? Eles estão de olho em tudo, a todo momento. Até quando tu acha que o teu menino está dormindo, ele está mais ligado do que ladinho. Então fique esperto. Isso é muito perigoso. Você tem que entender isso aí. Eles aprendem tudo. Eles aprendem tudo. Palavrão, tudo. Se alguém chegar perto deles, já foi. Eu estava subindo quando ela tinha 12 anos de idade, os 3. Ela aprendia tudo. E ela começou a falar umas coisas meio erradas. Eu falei para ela: esse menino que vive aí no terreiro todo dia, aí, ó, gritando, atrás das crianças perfeitas ali, então tem que tomar cuidado, porque ela está falando o que eles estão falando também, e ela falava mesmo. Então, assim, meus queridos, criança é um ser humano em miniatura. Eles estão aprendendo. E tudo que eles ouvirem, todo o comportamento do casal, seja um comportamento de harmonia, seja briga, seja contenda, seja raiva, seja rancor, tudo isso eles absorvem. E parece que as piores coisas do casal, parece que eles absorvem mais ainda. Por isso que a gente tem que estar sempre atento nessas questões, porque a educação ela vem muito, né, pela percepção deles, né, o que eles ouvem, o que eles enxergam, o que você fala, o seu comportamento, tudo isso eles estão vendo. Eles normalmente captam mais daquilo que os pais fazem ou do que aquilo que eles dizem, ou seja, eles estão captando mais do que tu imagina. Resumo é isso. Muitas vezes, sem perceber, os pais estão passando valores e hábitos que podem ter efeitos trágicos no desenvolvimento e no futuro dos seus filhos. Eles estão abrindo portas de legalidade que depois serão incapazes de fechar. Ensinar o menino no caminho que ele deve andar é mais ser um exemplo diário do que ocasionalmente compartilhar ensinos religiosos. Ou seja, resumindo novamente, os teus hábitos, a tua personalidade, o que você é de verdade, é mais importante para o teu filho do que o que você fala para ele muitas vezes. Porque trazer na igreja, ou fazer ele ao fazer uma oração, ler um texto bíblico, alguma coisa do tipo. Se você não fizer, ele não vai fazer. Então você precisa ser enfático nessa questão do exemplo. Amém? Pais e mães, estejam atentos, viu? Se seus filhos estão expressando uma atitude negativa para com Deus e sua igreja, você precisa olhar cuidadosamente as atitudes deles.
as atitudes que você está demonstrando diante deles, alguns pais estão expulsando seus filhos da igreja, pelo modo como falam dela diante deles. Tá vendo? Aí você chega no culto em casa, você fala alguma coisa, solta uma frase ali, outra aqui, isso é muito perigoso, você nem sabe o que você fala. Você pode estar afastando seus filhos de Deus sem saber, sabendo, né? Amém? Vamos nos perguntar aqui algumas perguntas. Pai, mãe, você demonstra alegria e entusiasmo ao adorar a Deus? Amém? Você vai se preparar para o culto, você vai ir para a igreja, às vezes vai se ter mais contenta na hora de vir para a igreja do que as outras fases do dia. O menino vê aquilo, espera para Deus. A gente entendeu o menino que pensa, né? Mas eles fazem isso mesmo, só que de maneira abstrata. Eles estão olhando, né? E eles dizem: rapaz, o pai e a mãe, né? Esse curso mesmo, e aí ele diz: o pai queria ir então. Essa confusão toda, a Bíblia conta que quando ele ir embora, a primeira coisa que eu vou sair da igreja. Então, tome muito cuidado sobre isso. Gere um lar harmonioso. Demonstre entusiasmo, alegria. Mas para demonstrar, tem que ser de fato, tem que ser de vivência. Então, viva isso na sua vida. Viva o poder de Deus na sua casa, para que seus filhos vejam. Você expressa amor pela igreja de Cristo de forma consistente ou uma atitude negativa de murmuração? Como eu disse, né? Você fala mal normalmente da sua igreja, da sua comunidade local com seus filhos? Ou você nos incentiva a entender os fatos, as coisas, as circunstâncias, os acontecimentos? Terceiro, quais vocês se comunicam amorosamente e consistentemente um com o outro, ou aos gritos e palavrões? Aí a mulher que fala uma coisa, aí o cara grita: o que é, mulher? A mulher fala alguma coisa, sempre repudiando, né? Vamos da mesma forma. Quando ele fala alguma coisa, a mulher: de novo, não sei o que. E aquelas confusões, os filhos estão percebendo. Eles estão tomando para si aquele hábito. Sabe? Aquilo que a gente conversou no começo, sobre eles absorverem tudo. Você frequentemente gasta tempo conversando com seus filhos? Isso é importante, sabe? Se você não gasta tempo conversando com Deus, com seus filhos, você não vai gastar tempo, né? Você não tem experiência de ter uma vida com Deus, de diálogo, comunhão. Você deve ter com seu filho isso. Você realmente ouve de verdade? Você ouve quando os seus filhos falam? Ou você está muito atarefado? Você tem que ouvir seus filhos, seus pontos de vista, o que eles pensam, porque a partir do momento que você ouve, você vai entender como é que seu filho está se desenvolvendo, como é que ele está crescendo, o que é que você precisa corrigir dele. Mas tu não ouve, é difícil. Tem que ouvir. Ele é um ser humano como você, ele precisa ser ouvido. Pais e mães, vocês estão demonstrando pureza moral no falar diante dos seus filhos? Existe consistência entre o culto na igreja e o culto no lar? É a mesma coisa? É diferente? Receba. Se você não faz um culto para o Senhor no lar, é um culto para outra coisa, né? Sempre tem que, outra coisa tem que tomar lugar do culto. Saiba que quando você cultua a Deus, quando você serve, quando você está na casa do Senhor, sempre você vai ter algo a oferecer para a sua casa. Todos os dias. Sempre vai ter uma palavra rima, né? Para que o público vai direcionar você. Como é que eu posso trazer isso para a minha família? Sempre quando alguém subir aqui algum líder, ele vai trazer uma palavra que vai para a sua casa, porque na sua casa tem santidade, tem conta, tem busca, tem ensinamento, e isso vai ser refletido no ministério. Então você precisa estar atento
todas essas coisas. Última pergunta: vocês têm comunicado de forma consistente a prática e prática os padrões de Deus acerca das questões essenciais da vida? E aí vai muitas coisas aqui, né, meus irmãos? Vai vida, vai nos relacionamentos, amizades, vida financeira, os sonhos, o que eles querem ser, amém? Como eles vão mudar a sociedade, o que eles têm a oferecer de melhor, como é que você pode alçá-los a atingir um nível mais elevado, e simples a ser muito melhor do que você já foi ou é. Ensine seus filhos a ser melhores do que você, amém? Se seus filhos estão afastando-se, escapulindo de vocês, peçam a Deus que eles revelem de que forma vocês podem evitar a perda deles. Em muitos casos, os pais precisam pedir perdão aos seus filhos, independentemente da idade dos seus filhos. Tal honestidade terá um tremendo efeito restaurador, curador, em relacionamentos desgastados entre pais e filhos. Isso precisa estar muito claro. Isso pode destruir uma família. Recentemente, acho que faz 2, 3 anos, o meu pai se separou da minha mãe. Foram anos e anos de muita contenda. Anos e anos os dois com seus erros e nenhum disposto a mudar ou trazer a restauração para a sua casa. E depois de tudo isso, eles se separaram. E a gente era pequeno, a gente estava crescendo. 2, 3 anos. Eu sempre oro a Deus, eu sempre peço ao Senhor que todas as cenas que eu presenciei, os meus pais discutindo, brigando, eu não posso levar para a minha vida, porque são seres ruins, não trazem bem. Em casa, eu sempre fui um cara que interiorizou as coisas. O que interioriza, né? É o que o cara diz, não está sentindo nada, mas está acontecendo alguma coisa, só não sei porquê. O meu irmão já é de um pouco diferente. Ele já sair daqui, vou embora. Aí ele sumiu, foi para o brinco, porque não aguentava, né? Cada um tinha o seu jeito, né? Eu tenho sempre falado com ele também, para a gente orar nesse aspecto, né? De não trazer isso para nossas vidas. Então, uma família construída na base, que é a palavra de Deus, com certeza ela vai permanecer. Mas ela tem que estar lá, todo dia. É um negócio que você não pode largar a mão, porque se for largar a mão, perdeu. Então tem que estar sempre atento, muito atento, sempre de olho nessas questões, para que a gente não possa perder o freio, né? Não possa perder as rédeas da nossa família. Deus nos entregou uma responsabilidade muito grande, como pais e mães, para que nós possamos reger nossa família. E mesmo quando nossos filhos saírem de casa, mesmo assim, nós temos uma influência sobre eles ainda. É menor, mas ela existe. E nós precisamos continuar guiando eles até que Deus permita, até que Deus nos leve. Nós sempre temos algo para oferecer. E por fim, para encerrarmos o 5º ponto, nós vamos dar aqui uma palavra especial de Deus para os filhos. Filhos, vocês estão aí, filhos? Cadê os filhos? Todos são filhos. Amém? Todos nós vemos uma família. Todos nós nascemos em algum lugar. Nós tivemos uma mãe e um pai. Talvez não como modelo que nós hoje conhecemos como modelo de Deus, mas nós tivemos. Não cabe a nós, antes da gente entrar aqui, porque é muito curto, a gente já vai encerrar, tá? Peço que você tenha paciência. Os filhos, muitas vezes, eles julgam seus pais de maneira desonrosa, e nós devemos estar atentos a essa questão.
da desonra, porque ela é muito perigosa. Talvez a realidade dos nossos pais não foi a mesma da nossa. Talvez eles não aprenderam o que você está aprendendo aqui hoje. Talvez eles nunca ouviram uma palavra dessa. Então eles levaram do jeito deles, te criaram, cuidaram de você, outros te abandonaram. Mas hoje estou te trazendo essa pequena reflexão para que você tenha um coração que perdoa. Amém? E são muitas as realidades. Se eu entrar aqui em todas as realidades das nossas vivências como filhos, nós vamos passar hoje. Mas nós precisamos entregar isso ao Senhor, para que Ele possa cuidar da maneira como nós devemos ser cuidados. E Ele saberá ser um pai perfeito, uma mãe perfeita na nossa vida. Filhos, vamos às perguntas. Vocês desobedecem seus pais? Vocês frequentemente ignoram suas instruções? Talvez instruções até meio ultrapassadas, é de outro tempo, você tem que entender o tempo. Mas são instruções com amor, você tem que ignorar. Mesmo quando vocês obedecem, vocês têm uma postura de honra ou desonra aos seus pais? Eu só pergunto sobre isso, tá? Eu falei aqui para vocês, foi difícil obedecer diante de muitas circunstâncias. Mas eu cheguei ao ponto de dizer para Deus: eu preciso apenas fazer a minha responsabilidade. Eu tenho que tomar a minha responsabilidade. A deles está com eles. A minha responsabilidade é ser filho. Amém? Eu preciso ser filho. Como adultos, nós também devemos nos perguntar se estamos tratando com respeito nossos pais idosos. Vocês têm deixado de telefonar, de visitar seus pais? São coisas simples, né? Telefonar, ligar, saber como é que eles estão, ou você tem abandonado seus pais? Vocês estão negligenciando seu pai e sua mãe, não lhes dando tempo e atenção de forma consistente, né? Tem que dar tempo, né? Às vezes os pais envelhecem, ficam idosos. É um momento para alguns que é muito difícil, porque tem dois caminhos para aqueles que envelhecem: é se segurar nas boas coisas que eles fizeram durante a vida, nos bons caminhos que eles foram direcionados, nas coisas boas que aconteceram na sua vida, se segurar naquele sentimento, na esperança de que Deus os leve um dia, ou se amargurar por tudo que eles fizeram, as coisas erradas que eles cometeram. E em um desses caminhos você vai saber, porque você conhece seu pai, sua mãe, e você tem que estar perto, você tem que ouvir, né? Eles estão ali prontos para falar, eles têm todo o tempo do mundo, eles já trabalharam o suficiente, eles já fizeram muito, eles se educaram, deram o suor, deram tudo, a vida deles, a roupa deles, deram tudo para vocês. Deram o sustento, passaram fome. Minha mãe já chegou a dizer que passou fome. Muitas vezes ela disse: olha, eu cheguei a passar fome para dar de comer vocês. Quando a gente morava em Boca do Acre. E aí eu já fico pensando: poxa, talvez a gente não dê muito valor aos nossos pais, mas a gente tem que dar. A gente tem que se lembrar das coisas que a gente já ouviu sobre eles e do que eles já nos contaram, dos caminhos que eles já percorreram, para que a gente possa ser levado a esse lugar de honra. Amém? Vocês estão negligenciando financeiramente ou emocionalmente? Aí eu volto de novo. Talvez os seus pais não foram instruídos bem financeiramente ou emocionalmente, e agora eles estão sob a sua responsabilidade. Será que você vai negligenciar isso também? Amém? E aí, por fim, nós vamos encerrar. Meus queridos, vamos à última pergunta. Você tem falhado em ajudá-los em suas tarefas domésticas? Às vezes a gente está presente, né? Que eu fui crescendo em casa. Você os ajuda?
ou você saiu de casa, mas você pode ajudar de outra forma. Você tem feito isso? Você pergunte. Amém? Vamos colocar de pé.